Fala, rapaziada, futuro jaleco branco, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, bem-vindos, e esse aqui é um espaço onde eu quero te ajudar a bater 80% ou mais em física, em vestibular para medicina, seja Enem, seja vestibular mais tradicional, enfim, eu quero te ajudar a chegar em 80% ou mais em física. Então, olha só, o tema de hoje, qual que é? Hoje eu quero falar sobre uma situação que é clássica, que a maioria da galera passa, que é eu estudo, mas na hora de fazer exercício não dá. Guedes, a maioria faz isso? A maioria faz isso. Não é só você, acredite, você não é a última bolacha do pacote. A maioria faz isso. Só que a maioria não passa. A regra do vestibular, principalmente a medicina, é não passar. Então, se você quer se destacar, você quer passar em medicina e você não quer fazer parte da maioria, porra, então presta atenção no que eu tenho para te dizer hoje. Galera, seguinte, vamos na situação clássica, tá? Que é aquela assim, você faz um baita de um cursinho, seu cursinho é caro, seu professor é bom, seu material é o dito melhor do Brasil, mas ainda assim, com tudo isso, você não rende em física e você precisa render mais em física. Tá, Guedes, o que eu tenho que saber? Bom, de cara, você sabe a diferença entre assistir aula e estudar? Porque se você não sabe, presta atenção no que eu vou te dizer. Ah não, Guedes, eu sei a diferença entre estudar e assistir aula. Tá bom, então você sabe a diferença. Você está estudando certo? Você está usando um método? Teu método está funcionando? Acho que não. Então o que tem de errado? É o método, sou eu ou é os dois? Vamos responder isso também, tá? Mas primeiro, antes da gente entrar realmente como é que você vai resolver esse pepino, deixa eu te falar de algumas vantagens que você vai ter se você conseguir desatar esse nó, tá? Primeiro é o óbvio, que você vai aumentar o seu rendimento, é para isso que a gente está aqui hoje, aumentar o teu rendimento em física. Mas segundo, você também vai ganhar tempo em estudo. Porque é o seguinte, a gente tem a sensação de que quanto mais tempo gasta estudando alguma coisa, mais você vai aprender aquela coisa. Isso não necessariamente é verdade. Do jeito que eu vou te ensinar as coisas aqui hoje, eu vou te falar que você vai passar a render mais tempo também. Teu tempo vai passar a render mais. E na boa, tem mais um efeito colateral desse troço. O efeito colateral do que eu vou te ensinar é a tua autoestima vai melhorar também. Porra, autoestima, Guedes, isso é papo de coach. Então, não é não. Porque quando você está com autoestima mais elevada, isso te dá mais confiança para fazer as coisas. Isso te dá confiança para estudar. E quando você estuda com motivação, você fala, mano, hoje eu estou arregaçando, hoje eu mandei bem e tal, faz bem para a alma, né, cara? Você vai até assistir a aula melhor, você vai sentar a bunda para estudar no outro dia tranquilo, né? Agora, como que você vai chegar nesse ponto? Eu vou te dar um exemplo de uma aluna minha, muito querida, ex-aluna, hoje jaleco branco, formada já é médica, a doutora Camila Budib. Um amor de menina, muito minha amiga, e inclusive eu fiz uma entrevista com ela, vou subir o vídeo qualquer hora dessa aí, para vocês verem a trajetória da Camila. Galera, mas eu vou te dizer uma coisa, a Camila, eu dei aula para ela no primeiro ano, não dei no segundo ano, mas dei no terceiro ano e no cursinho não, porque ela não fez cursinho. Nossa, ela foi direto do terceiro para medicina. Salvo engano foi. Mas vamos lá. A Camila era uma menina excepcional? De uma inteligência acima do normal? Aí que tá. O bonito é, não. A Camila é uma menina totalmente normal. Normal, tá? E conseguiu entrar em medicina. Tá, mas alguma coisa diferente ela tem que ter, né, Guedes? Sim, ela tem. Ela tinha confiança no método que eu expliquei para ela. Eu cheguei para ela e falei assim, Camila, faça isso. Você tem dificuldade em física? Tenho, professor. Você consegue entender física fácil? Não, professor. Então tá bom. Faça por aqui. Faça desse jeito aqui, faça isso, depois aquilo. Vai dar certo. E ela confiou e deu. Olha que legal. Guedes, mas por que tanta confiança? Porque, cara, na boa, há quanto tempo você faz vestibular? Então, eu faço há 20 anos. Eu estou 20 anos ensinando a galera em cursinho para vestibular a entrar em medicina e eu vou te falar um negócio, parceiro. Eu tenho mais ex-aluno que é médico, que está estudando medicina, do que elenco de Grey's Anatomy.
Tem muita gente que se deu bem ouvindo o que eu tive para dizer. Então, aproveita, tá? Vamos começar assim. Diferença entre você assistir aula e você estudar. Essa eu vou confessar, eu estou plagiando um querido mestre que eu tive, fui colega dele em São Paulo, dei aula há muitos anos em São Paulo, professor Pierluigi. Pierluigi tem palestras ótimas sobre isso, pesquisa aí no YouTube que você vai achar legal. Cara, assistir aula, para começo de conversa, é uma atividade coletiva ou é individual? Assistir aula é uma atividade coletiva. Estudar não. Estudar é individual, é você sozinho. Não, mas eu estudo em grupo. Porra, para. Estudar é uma atividade tipicamente individual. Então, se você estuda em grupo, meu conselho de amigo, vai estudar sozinho. Assistir aula é assistir aula, estudar é estudar. Outra coisa, quando você está numa aula, você está numa posição ativa ou passiva? Calma, eu explico. Ativo é aquele quando você está produzindo conhecimento. Passivo é quando você está só recebendo. Ah, tá, então na aula eu só estou recebendo, então eu sou passivo na aula. Isso. Ativo é o professor. Mas quando você está com a bunda sentada na cadeira em casa, a sua posição agora é o quê? Ativa. É você que vai ter que desenvolver um raciocínio para poder resolver lá o teu problema. Ah, tá. Então se você olhar, cara, são situações diametralmente opostas. Estudar é uma coisa, assistir aula é outra. Assistir aula é atividade coletiva e passiva. Estudar é uma atividade individual e ativa. Então não confunda, quando você bota lá na tua contabilidade o número de horas estudadas, você não pode contar as horas que você assistiu aula, porque afinal de contas, se você está assistindo aula, você não está estudando. Combinado? Já separa ali e fala assim, não, essas horas aqui de estudo, eu estudei 10 horas, não estudou não, você assistiu aula durante 10 horas, tá? Beleza, Guedes. Agora que eu sei a diferença entre uma coisa e outra, o meu método de estudo, então quando eu estou lá sozinho em casa e estou realmente estudando, está dando certo ou não está? Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente não está dando certo. E aí a gente vai tentar entender a razão desse método não estar dando certo, tá? Primeiro, você tem um método, porque se você não tem um, você está perdido, tá? Se você não tem um método de estudo, meu amigo, deixa eu te falar, tu está mais perdido que segue em tiroteio. Então, trata de arrumar um método. Você não vai dar um método, Guedes? Cara, aqui nesse vídeo não teria tempo para isso, tá? Eu explico um método, eu tenho tem vários na internet, tá? Agora tem que ver qual vai estar adequado para você. No meu curso eu explico lá, eu dou um passo a passo para você, mas aqui não é exatamente te explicar o método, eu quero te apontar onde estão as falhas. Presta atenção nisso. Método existe aos montes por aí. O teu professor deve ter explicado um para você, você deve ter visto um vídeo onde um outro professor explica o método, ou se você comprou um curso que te ensina um método de estudo, tudo bem. Só que muita gente não usa a cabeça na hora de aplicar o método. Por quê? Cara, o método, ele é jogado para você engessado. Ele é engessado. A pergunta é, você e o teu amigo que usa o mesmo método, têm a mesma vida? Não, né? Vocês têm ritmos de vida diferentes? Tem. Tá, mais que isso. Guedes, seu cérebro consegue absorver as mesmas informações da mesma forma que seu colega? Também não. Então, por isso que talvez dê certo para um, mas não dê certo para outro. Sabe aquela coisa que você ouvia muito quando era moleque, adolescente, quando você queria ir para balada, e a sua mãe falava assim, você pedia para sua mãe para sair à noite, ela falava, não, mas mãe, todo mundo vai. Qual é a resposta que ela dava? Né? Você não é todo mundo. Então, o que funciona para muita gente pode não estar funcionando para você e você precisa identificar o que é que está dando errado. Pessoas, de cara, matérias diferentes se estudam de formas diferentes. Se estuda de forma diferente. E, olha só, eu não estou dizendo que física tem que estudar de tal jeito e matemática de outro e história de outro. Tem que você descobrir isso. Você tem que descobrir isso, porque tem gente que tem facilidade em física, portanto se estuda de um jeito. Tem gente que tem muita dificuldade em física, tem que estudar de outro jeito. Tem gente que é mais ou menos, então você tem que, conforme você vai caminhando ao longo do ano, enfrentando uma matéria que é mais fácil ou mais difícil, você vai ter que ir adequando esse teu jeito de estudar, tá?
Agora, uma coisa que é um erro crasso que a galera comete. Um erro crasso é, alguns métodos dizem para você que você tem que ter um horário para começar a estudar, um horário para terminar de estudar. Cara, na boa, se você ouviu isso, que é um conselho, deleta. Ah, mas quem que eu vou acreditar? No cara que diz que eu tenho que ter horário ou em você que está dizendo que eu não tenho? Eu vou te dar uma razão para você não seguir um negócio desse, que é estúpido. Eu vou te provar. Você está estudando lá, vamos pegar uma matéria bem chatinha para você, que às vezes empaca muita gente. Circuito elétrico. Você sentou a bunda lá para estudar circuito elétrico. Aí você precisou de estudar a teoria. Começou a estudar a teoria, o que é potencial, o que é queda de potencial, e corrente elétrica, e quando você estava começando a entender, depois de 1h30 estudando aquela coisa, você olha no relógio e fala assim, agora deu horário, parei. Sabe o que vai acontecer? Na outra semana, quando você for no seu calendário de novo, hoje tem que estudar eletricidade. Quando você for daquela parte que você parou em diante, você já não lembra mais nada do que você estudou. O teu cérebro que estava começando a engatilhar a coisa, jogou fora, porque você falou, não deu continuidade. O teu cérebro não conseguiu aprender. A palavra é essa mesmo, aprender. Ele não conseguiu pegar para si aquele conhecimento. Porque na hora que ele estava pegando o jeito, que ele estava aquecendo, você foi lá e desligou. Mudou de assunto, resolveu estudar geografia. Então, assim, existem assuntos, galera, que são fundamentais e que quando você está estudando, você não pode parar por causa do relógio. Você tem que parar quando? Quando você entender. Se você sentou para estudar circuito elétrico, não levanta a bunda dali até você entender aquilo. E é aí, que vai parecer contraditório agora, mas é aí que você ganha tempo. Sabe por quê? Porque na outra semana, quando você tiver que estudar eletricidade de novo, você não vai precisar rever tudo aquilo ali. Você já estudou, você já aprendeu aquilo. Você fez exercício escalonado, e eu vou explicar o que é escalonado para você já já. Isso fez com que aquele negócio sedimentasse na tua cabeça. Então você não precisa passar mais 2 horas revendo aquele negócio, porque aquilo já está incrustado no seu cérebro. Mas você vai ter que respeitar o seu tempo, você vai ter que respeitar o ritmo com que o teu cérebro trabalha aquela informação. Vai ter matéria que você vai olhar, bater o olho, e clique. No estalo, você teve um insight, pimba, resolveu. Entendeu aquela parada. Mas vai ter matéria que para você vai engasgar. E se aquela matéria vale a pena, porque aquilo cai pra cacete, por isso que eu citei circuito elétrico. Não tem vestibular decente que não tenha pelo menos 1, 2 questões de circuito elétrico. Não é nem mais do que isso até. Tá? Então você tem que respeitar o tempo do seu cérebro. Cara, na boa, posso fazer uma analogia rapidona? Meio escrota, mas vamos lá. Imagina que você tá com teu namorado, tua namorada, tá bem bom, feliz da vida, tá aquecendo os motores. Quando o negócio tá ficando legal mesmo, você fala assim, vamos dar uma paradinha, porque agora eu tenho que fazer outra coisa. Porra, entendeu por que não vai para frente? Beleza. Guedes, entendi que tempo cravado para aquilo ali não é legal, né? Exatamente. Uma outra coisa que vocês fazem muito errado, mas muito errado mesmo, é o tal do resumo. Nossa, cara. Sabe por quê? Sabe qual é o momento de você fazer resumo da matéria? Você não vai acreditar, cara, o que eu vou te dizer. O melhor momento de você fazer resumo da matéria não é na hora de estudar. É na hora da aula. Na hora da aula que você vai fazer as tuas anotações. É ali que tem que estar concentrado o que o professor falou. Aquilo é o resumo da matéria. Ele resumiu o conteúdo para você. É ali que você tem que ter o caderno bonitinho, bem escritinho. E não, eu não estou falando de caderno estabilo, que o cara parece que está fazendo um curso de lettering. Você leva meia hora só para fazer um enunciado do negócio, só para fazer o título da aula. Porra, não faz isso, cara. Não seja um aluno estabilo, como diria um colega meu, ex-aluno meu, de medicina também. Acho que essa altura do campeonato ele já passou. Galera, a tua anotação ela tem que ser organizada, mas ela tem que ser simples. Não pode ficar 3 horas ali fazendo resuminho para você nunca mais ler aquilo. Porque para que vai servir o teu caderno? Olha só, o teu caderno nessa hora é o teu melhor amigo.
Você vai pegar o teu caderno, chegar em casa na hora de estudar, você já assistiu a aula, você já produziu o caderno, agora é hora de estudar. Você olhou aqui, passou o olho, lembrou mais ou menos o que o professor falou. Se for um conteúdo que você já deu conta, que já deu para estudar a teoria, dá para partir direto para o exercício? Ótimo. Vamos no exercício. Peguei o exercício para... Ih, Guedão, não deu. Não deu porque... Não deu, não sei. Questão muito difícil. Pois é. Aí está um grande problema. Não é só o teu caderno, é o teu material de estudo. Tem muito material, galera, que o cara não tem uma ordem lógica, uma sequência de dificuldade crescente da matéria. E o cara joga, de repente, na primeira questão, uma questão do ITA. Aí você não vai conseguir. Tá? Então isso é, inclusive, um tema para outro vídeo. Como é que você estuda esse negócio? Como é que você organiza teu material? Tá? Mas eu não vou me alongar por aqui, não. Quando você está fazendo o exercício e você teve dificuldade naquele negócio, você vai lá, vai consultar, vai colar, vai ver a resolução na internet, tudo bem. Mas se você perceber o que você errou, onde é que estava a falha, você vai pegar a sua caneta, vai lá naquelas tuas anotações e vai complementar aquele teu caderno. Com o quê? Com o que você acabou de aprender. Essa é a ideia. Você teve uma sacada, então deixa um canto no caderno para sacadas, para você anotar ali naquela aula e conforme você for estudando ao longo do ano, tem que ter espaço para você ir complementando cada vez mais, porque às vezes uma nova questão vai te trazer uma outra sacada e você vai ter que ter espaço. E toda vez que você for revisitar essa matéria para estudar aquilo de novo, você não vai ter que estudar tudo de novo, você vai pegar aquele teu caderno com aquelas tuas anotações, com aquelas tuas sacadas e vai matar a pau. Entendeu? Você está de novo rendendo mais desse jeito. Galera, por favor, se você ainda faz aqueles estabilo que você compra 40 canetas para fazer um caderno e que faz aquele resumo lindo e que nunca mais você mexe nele, não serviu para nada. Você de novo perdeu tempo. Tempo que é precioso, cara. Você tem que perceber que se você está fazendo um cursinho, você vai ter aí 8 meses de aula para aprender o que você deveria ter aprendido em 3 anos de ensino médio. E mais um pouco até. Então o tempo não é um luxo que você tenha. Guedes, justamente, eu não tenho tempo. Porque como física demora muito para mim, eu tenho outras matérias para estudar, me falta tempo. É mesmo? Me diz uma coisa, quantas horas tem o seu dia? Porque o meu tem 24. O seu acho que tem 24 também. Então, vamos lá? Não é justificativa. Tempo é tempo igual para todo mundo. O que é diferente para as pessoas são as prioridades que a gente dá. Ah, você vai ter que largar um pouco o WhatsApp? Talvez, vai ter que largar um pouco aquelas horas de Instagram interminável que você fica lá zapeando aquele negócio e vê um vídeo engraçado e na sequência vê outro. Pois é, vai ter que dar um tempo nisso, sim. Não quer? Porra, tudo bem, cara. Então, na boa, pula o vídeo. Não é para você. Eu quero falar com a galera que está comprometida a passar em medicina. Se você não estiver disposto a fazer sacrifício para entrar em medicina, bom, então você não vai entrar, querido. É isso, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu consultar meu roteirinho aqui. Guedes, e se eu não sei nada de física? Mas nada mesmo, eu sou uma mula. Sou uma mula em física. E aí não adianta ter tempo para estudar, eu até tenho tempo, eu tenho um professor bom e tal, mas não vai. Eu sou uma anta. Calma, você não é uma anta. Pior aluno do que eu fui, você dificilmente é. Em física. Em física. Eu fui péssimo. Outro vídeo para contar essa história, tá? Mas, olha só. O fato de você se sentir uma anta em física pode ter 3 razões. Uma ou mais dessas 3 que eu vou falar, tá? A primeira é o teu professor não bate o santo com você. Oi, não entendi. Cara, se nem Jesus Cristo foi unanimidade, que dirá nós professores? Eu posso chegar e dar a melhor aula que eu posso sobre um assunto. Sempre vai ter um coió na minha aula que não vai entender nada. Por quê? Porque o jeito que eu me comunico não atinge o cérebro do cara. Não tem jeito.
Os professores, por melhor que eles sejam, eles não conseguem atender 100% das pessoas nunca. A gente se esforça muito para atingir a maior parte das pessoas. Tá? Mas, de repente, você caiu naquela porcentagem que não conseguiu se ligar ao professor. Não é que o teu professor é ruim. Pode até ser, mas não estou dizendo isso. Supondo que o cara é bom. Mas, de repente, não é bom para você. A comunicação dele com você não está legal. Segundo ponto que pode estar te atrapalhando. O teu material é ruim. Pode ser que seu material seja ruim. Você está estudando com material errado. Aí eu vou te dar uma dica. De coração, que eu sempre indico para os meus alunos. Não sei se vai dar para ver ali atrás, mas são os livros de fundamentos da física do professor Ramalho, do professor Nicolau e do professor Toledo. Grave esses 3 nomes, Ramalho, Nicolau e Toledo. Fundamentos da Física, volume 1, 2 e 3. Esses livros são sensacionais. Primeiro, porque eles têm uma didática excelente. O cara explica de um jeito que você entende. 2, e mais importante nesses livros, que material de cursinho nenhum tem, ou raramente tem. O Ramalho, o livro do Ramalho, ele faz assim. Ele vai te explicar o conteúdo, um pouquinho de conteúdo, mastiga para você, te entrega. Aí ele te mostra como que se resolve questão usando aquilo. Então, ele mostra a resolução de algumas questões. É bobinho, né, Guedes? É bobinho. Mas se você está começando a engatinhar, não sai correndo. Aprende a engatinhar primeiro, depois você fica em pé, para depois você correr. Essa é a lógica. Tá? Ali, ó. Direção é mais importante que velocidade. Isso tem que estar tatuado no seu peito. Direção é mais importante do que velocidade. Então você pega um exercício bobinho, acompanha a resolução. Pá. Agora ele vai te dar uma sequência de exercícios bobinhos, mas que usa exatamente aqueles princípios que ele te ensinou agora. Então você vai lá e vai fazer. Agora que você está pronto para aquilo, ele vai lá e te dá um pouquinho mais de conteúdo e te dá um exercício resolvido, 2, 3 exercícios resolvidos, subindo um pouquinho o nível. E adivinha, na sequência, vem exercícios que usam os mesmos requisitos que você precisava para entender aqueles que ele acabou de resolver para você. Ou seja, o Ramalho, ele dá a mão para você e vai subindo a escadinha, degrau por degrau, com você, levando você a cada degrau com segurança. Isso é o que eu chamo de exercícios que são escalonados. Né? Você vai aumentando gradativamente a dificuldade do troço para que você não saia, que nem na apostila do teu cursinho, que você pegou aquela matéria nova, o exercício 1 era da FUVEST segunda fase, o outro era da Unicu, que era um exercício imbecil. Agora vem um exercício do ITA. Quer dizer, você fica que nem uma barata tonta, você não sabe se o material é ruim na sequência de exercício ou se você quer uma anta. E aí você pode descobrir que você não é uma anta. Agora, a terceira parte, né? Falei que você pode se sentir uma anta porque o seu santo não bateu com o professor. 2, porque você está usando material ruim ou está usando material errado. E o terceiro é, cara, você realmente não sabe nada de física. Porque você não aprendeu, porque você não teve oportunidade. Eu não sei, cara, porque você não quis. Eu não sei qual a razão. Mas você realmente não sabe nada de física. Tem solução? Eu sou a prova viva que tem. Eu sou a prova viva que tem. Eu não sabia nada de física no ensino médio. Mas eu era ruim demais. E eu fiz física na USP. Porra, então, tem jeito. Cara, o que eu faço? Você, que não tem base nenhuma, você vai ter que, mais do que tudo na sua vida, você vai ter que respeitar a sua ignorância em física. E cresça no ritmo. Porque a física tem uma vantagem. A física tem lógica. A física é diferente de química. Que química o cara te dá uma regra em 40 exceções. O que você tem que decorar? As 40 exceções. Na física não. Você tem regra que liga a outra regra, que liga a outra regra. E o conhecimento ele vai crescendo. Então você aprende, por exemplo, começar pela mecânica, que você deve mais ou menos saber do que eu estou falando. Você chega lá na mecânica. Qual é a primeira coisa que você tem que entender? Ah, Guedes, eu tenho que entender o que é velocidade, posição, deslocamento. Na verdade, não. Você tem que entender o que é medida. Você tem que entender o que é uma grandeza física. Você tem que entender a diferença de uma grandeza física escalar de uma vetorial. Você tem que entender a unidade de medida. Você tem que entender potência de 10, porque você vai fazer cálculo com aquilo.
Então tem que estudar tudo isso de uma vez antes de começar a estudar física? Não. Você vai estudando essas paradas que são paralelas, os pré-requisitos que a gente fala, enquanto você caminha na matéria. Então vamos lá. Entendi o básico, Guedes. Eu sei o que é unidade de medida, eu sei ali o que é uma grandeza física. Posso começar a estudar física? Pode. Pode sim. E aí você começou lá. Agora você vai entender o que é posição. Para depois entender o que é deslocamento. Uma coisa vai puxar a outra. Entendendo o que é deslocamento, você vai entender o que é a rapidez com que você se desloca, que se chama velocidade. Para depois você entender a rapidez com que você muda de velocidade, que se chama aceleração. Então, você vai crescendo na escadinha. E isso, se você entender essas 4 coisas, posição, deslocamento, velocidade e aceleração, cara, você vai começar a caminhar muito mais fácil quando você tiver que estudar movimento retilíneo uniforme. E depois que entender o movimento retilíneo uniforme, vai ser muito mais simples entender o tal do movimento retilíneo uniformemente variado. Entendeu de novo aquela parte que eu falo do tempo? Você começa devagar para poder ir mais rápido depois. Não tenta sair da fase bebê e querer sair correndo que nem o Usain Bolt, não rola. Então respeita o seu tempo. Beleza? Tranquilo. Pessoas, se eu tivesse que dizer para você, começa fácil desse jeito, eu vou dizer assim, começa aprendendo a fazer um bom caderno. Se você está no início do ano, esse é o conselho principal para você. Faça um bom caderno. O que um bom caderno tem que ter, pelo menos na física? Ele tem que ter as anotações do que o professor colocou na lousa para você. Ele tem que ter um espaço para você anotar as sacadas. As sacadas são importantes. Para você não ter que toda hora consultar livro, porque livro é um troço bom demais, mas ele é demorado. Livro é realmente indicado para quando a matéria é muito difícil para você. Tá? Se tudo é difícil para você, bom, então lamento, você vai ter que usar livro mesmo. Direção é mais importante que velocidade. Tá? Guedes, não, mas eu tô tranquilo com isso aqui, e agora eu já estou no meio do ano, estou assistindo esse vídeo aqui no meio do ano. O que eu faço? Você foca na matéria que realmente cai. Para isso você tem que conhecer o teu vestibular. Se você está no meio do ano e agora você resolveu dar o gás final, só agora, cara, na boa. Bom, melhor agora do que nunca. Vamos lá. Foca no que você realmente quer de vestibular. Não dá para tirar em todas as direções. Quem faz Enem, estuda para física, para Enem, não é a mesma coisa que estudar física para Unicamp. Tá? São provas completamente diferentes. Ah, mas o tema é o mesmo, mas o jeito de cobrar não é. Vou te dar um exemplo. Ondulatória. Ondulatória cai muito na Unicamp? Resposta, não. Então, se você está fazendo Unicamp, não precisa se matar com ondulatória. Mas a ondulatória cai muito no Enem? Cai. Cai muito. Já teve ano que foi metade da prova. Porra, é. Guedes, se eu estudar para o Enem, que cai muito ondulatória, e, por exemplo, para uma outra prova de uma Unicu que eu quero prestar aqui, que aqui também diz que cai muito ondulatória, já não posso estudar para os dois? Não. Porque o jeito que o Enem cobra ondulatória é completamente diferente do jeito que qualquer outro vestibular cobra. Então, se você está no segundo semestre, se você está realmente focado agora, que você quer estudar de verdade, bichão, foca em uma prova. Estuda aquele estilo, porque aí você vai saber quais temas você vai ter que realmente estudar. Você vai ter que saber, você vai descobrir o estilo das questões que são cobradas. Então você vai ganhar o conhecimento de quais são os tópicos que mais caem naquela prova e 2, como são cobrados aqueles tópicos. Tá? Isso vai te dar uma baita vantagem em cima dos teus concorrentes. Porque quem estuda para muita coisa acaba não estudando para nada. Tá? E galera, é isso. Espero poder ter ajudado você. Se inscreve aí no canal, porque agora toda semana eu vou colocando conteúdo novo de como estudar. Se você quiser comentar alguma coisa, pedindo também, fala, Guedes, fala sobre tal coisa, me ajuda com tal assunto. Estamos aí também. Vai ter uma outra parte aqui do canal para falar sobre física, para explicar física. Aqui, essa parte do projeto Jaleco Branco, a ideia é te botar no trilho, te botar numa direção legal, onde eu possa realmente te ajudar num âmbito maior.
Galera, um grande abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.